Olá, meus amigos, tudo bem? Estou iniciando aqui a minha livezinha de matemática no que diz respeito a Problema Geométrico 2 no nosso canal no YouTube. Eu já gravei duas lives de problemas aritméticos, gravei uma de problemas geométricos, né? E agora eu vou para a segunda. Essa live estava marcada para sexta-feira, tive um problema particular, não pude, adiei para hoje. Ela ia ser ao vivo. Só que infelizmente surgiu outro imprevisto e agora são exatamente 7h28. Eu estou gravando um pouco antes do horário que seria na live ao vivo, mas o importante é que vai estar aí gravado e vocês assistem quantas vezes vocês quiserem aí para aumentar o conhecimento de vocês, tá certo? Vamos lá? Vamos para frente. Primeira questão. O desenho a seguir mostra um canteiro de hortaliças no qual os lados medem 2 e 3 metros. E o ângulo formado entre os lados é sempre de 90 graus. Ele quer a área em metros quadrados. Eu vou dividir aqui essa figura, certo? Para ficar melhor aí, tá certo? Bem, se você prestar atenção, só tem um retângulo aí, né? Ok, ó. Só retângulos. Vou chamar esse aqui de retângulo 1, esse de retângulo 2, esse de 3, esse de 4 e esse de 5. Então, para eu achar a área da figura, que é o que ele quer, do canteiro, é só somar a área 1 mais a área 2 mais a área 3 mais a área 4 mais a área 5. Beleza? A área final vai ser igual. Vocês estão vendo que todos eles são retângulos. Dividir esse canteiro em 5 retângulos, né? Como é que eu acho a área do retângulo, pessoal? A área do retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura. A área do retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura. Tá certo? Vamos para um. É esse retângulozinho aqui, ó. Então, veja bem. É só multiplicar as dimensões. Aqui vai ficar 1 vezes 2. Mais retângulo 2. Quem são as dimensões, né? 1 e 3. É só multiplicar. 1 vezes 3. Mais a do 3. Quem são as dimensões? 1 e 2. É só multiplicar 1 vezes 2 mais a do 4. Só multiplicar as dimensões. 3 vezes 1 mais a do 5, que é esse maior. As dimensões são essa aqui, que é 3, ó, e essa aqui é 2. Multiplica 3 vezes 2. Então, a área do canteiro, que é só somar isso aí tudinho, vai ficar 1 vezes 2, 2. Mais 1 vezes 3, 3. Mais 1 vezes 2, 2. Mais 3 vezes 1, 3. Mais 3 vezes 2, 6. Nós vamos ter que a área do canteiro vai ser igual a 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10 mais 3, 16. Se os lados estão em metro e é a área, 16 metros quadrados. Resposta item D. De Deus nos ajude. Amém. Ok? Vamos para frente. Segunda. Uma folha de papel no formato retangular tem os maiores lados medindo 3 centímetros a mais que os menores lados. Opa! Ele já fala que a folha tem um formato retangular. Então, vou desenhar um retângulo. Ok? Ele diz que o maior lado
é 3 centímetros a mais que o menor. Então, se o menor for x, o maior vai ser o quê? X mais 3. Os lados paralelos são iguais. Se aqui é x, aqui é x. Se aqui é x mais 3, aqui é x mais 3. Certo? Ele está dizendo que a área é de quanto? 378 centímetros quadrados. Pessoal, eu falei agora há pouco na questão 1. Como é que eu acho a área do retângulo? Não é só multiplicar as dimensões? Sim ou não? Sim. Então, no caso aqui, a área seria multiplicar as dimensões x, que multiplica x mais 3. Base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Ele já diz que é quanto? 378. Ele já diz que é 378. Eu vou te dar um bizu aqui federal que vai te ajudar em muitas questões de matemática, certo? Quando vocês pegaram uma questão, veja bem, quando vocês pegaram uma questão que pode ser que apareça no começo, pode ser no meio, lá no final, que eu tenha um produto de 2, 3, 4 ou mais números, uma boa saída é você fatorar o resultado. Vocês concordam comigo que aqui eu tenho um produto de 2 números que dá 378? Então, uma boa saída é fatorar o resultado. Professor, fatorar como? Através da decomposição por fatores primos, tá certo? Por 2 dá 169. Não dá mais por 2, né? 169 não, 189, né? 189, certo? 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 8, 16 e 1, 17, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 189. Como ele é ímpar, não dá mais por 2. Será que dá por 3? Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. 1 mais 8, 9, mais 9, 18. Dá por 3. Então, vamos lá. 189 por 3 dá 63. Por 3 dá 21. Por 3 dá 7. Por 7 dá 1. Fatorei, né? Agora vem a parte principal. Note que a diferença entre as dimensões é de 3 unidades. A diferença entre as dimensões é de 3 unidades. Então, pegando todos esses elementos da coluna da direita, você vai dar uma arranjada aí, vai dar uma arrumada para que apareçam dois números com 3 unidades de diferença. Aí vai nas tentativas. Por exemplo, 2 vezes 7, 14. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 e 14, a diferença não é só de 3. Se eu pegar esses 3, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Aqui, os dois que sobraram. 3 vezes 7, 21. Compara. A diferença entre os dois é ou não é de 3 unidades? É. Já matei os números. Quem são os números? 21 e 17. 21 e 17. Tá certo? Ok? Então, ó. 21 e 17 não, perdão. 21 e 18, né? 21 e 18, né? Ó, veja bem, quando você tem um produto de duas ou mais partes, uma boa saída é fatorar o resultado, tá certo? Fatorei. 378 por 2, 189, por 3, 63, por 3, 21, por 3, 7, por 7, 1, tá bom? Depois de você fatorar, note que a diferença entre eles, a maior e a menor dimensão, é de 3 unidades. Então, tu vai mexer nessas partes aqui à direita para encontrar dois números cuja diferença é 3. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 3 vezes 7, 21. 18 e 21. A diferença é ou não é de 3 unidades? É. Então, o maior é 21. O menor é quanto? 18. Certo? Mas aí preste atenção. O que é que ele diz? Se eu reduzir 1 centímetro de cada lado, opa, eu não vou reduzir 1 centímetro de cada lado? Então, esse que era 18, se eu reduzir 1 centímetro, vai ficar o quê? 17. E esse que é 21, se eu reduzir 1 centímetro, vai ficar o quê? 20. O que é que ele quer?
A nova folha, que é essa aqui, já com as dimensões reduzidas, vai ter que área. Como é que eu acho a área? É só multiplicar as dimensões? 20 vezes 17 vai dar 340. Se está em centímetro, é área, centímetros quadrados. Resposta item B. Resposta item B. Professor, se eu quisesse multiplicar isso aqui e continuar, ia sair por equação do segundo grau, mas aí eu poupei você desse trabalho, tá bom? Terceiro, a área de um retângulo aumentou 20% e a base diminuiu 20%. Em relação à altura original, o que foi que aconteceu com a altura atual? Vamos lá, primeiro para a situação inicial. Primeiro nós vamos para a situação inicial. Pessoal, numa situação como essa que ele fala só em porcentagem, eu sugiro aos senhores e senhoritas para atribuir dois valores. De preferência, múltiplo de 10, tá certo? Eu vou pegar, por exemplo, aqui o 20 e o 10. Certo? Ok? E aí, como ele fala em área, quanto seria a minha área inicial aqui? A área não é só multiplicar dimensões, base vezes altura, comprimento vezes largura, né? Então aqui ficaria 20 vezes 10. A minha área inicial seria de quanto? 200. Essa é a situação inicial. Eu criei dois valores, ó. 20 para comprimento e 10 por largura. Multipliquei, a área foi 200. Agora vamos para a situação final. Situação final. O que foi que aconteceu? Ele diz que a área do retângulo aumentou quanto? 20%. Então, em cima dessa área aqui, vai ter um aumento de quanto? 20%. Correto? Então, nós vamos ter 20%, 20 sobre 100, da área inicial, que era quanto? 200. Certo? Não aumentou 20% a área? Então, eu vou calcular 20% de 200. 20%, 20 sobre 100, vezes a área que é de quanto? 200. Corto 2 zeros com 2 zeros. 2 vezes 20, 40. Isso aqui é o que aumentou na área. É o que aumentou na área, tá certo? Então, ainda na situação final, a minha área final vai ser, se ela aumentou, eu vou somar. Era 200, aumentou 40. A minha área final passou para quanto? 240. Tá certo? E ele diz que a base diminuiu 20%. A minha base aqui não é 20? Não diminuiu 20%? Então, vamos lá. Como é que eu represento 20%? 20 sobre 100, vezes a minha base inicial, que é quanto? 20. Corto 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. 2 vezes 2, 4, dividido por 1, 4. Isso aqui é o que diminuiu. Então, eu vou subtrair. 20 menos 4. A minha nova base agora é quanto? 16. Ele quer saber a altura atual. Ela é quanto da altura inicial? Como eu não sei, eu vou chamar de quê, pessoal? X. Tá certo? Como é que eu acho a área do retângulo? Base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, vai ficar 16 vezes x, né? 16, que é a minha base reduzida de 20%, vezes a altura, que é o que eu quero, igual a nova área, que é quanto? 240. Tá certo? O 16 que está multiplicando passa dividindo. X igual a 240 por 16 vai dar 15. 15 vezes 15, 225, mais 15, 240. Certo? A minha nova altura é quanto? 15. Pessoal, a minha altura inicial era de quanto?
10. A minha altura final foi para quanto? 15. Quem era 10 e vai para 15, aumentou o quê? Aumentou 5. 5 de 10 não é a metade? Isso quer dizer que houve um acréscimo de 50%. Houve um acréscimo de 50%. Resposta item D. De Deus nos ajude, amém. Item D. De Deus nos ajude, amém. Beleza aí? Ok? Pessoal, entenda. O que é que eu estou procurando fazer nessas lives, né? De problemas aritméticos e geométricos? Colocar questões do nívelzinho mediano para cima, para poder aumentar o nível de vocês, entendeu? Então, eu acredito que são questões clássicas, muito cobradas em concurso, que vão enriquecer o conhecimento de vocês no preço que vocês podem pagar, que no caso é nada. Eu faço de coração para poder ajudá-los, beleza? Vamos para frente. Quarta. Considere dois pisos retangulares A e B, cujas dimensões estão indicadas em metros. Daqui o A com dimensões x e y. Daqui o B com dimensões 2x e y menos 3. Sabes que os dois pisos têm perímetros iguais. Opa, 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 opa. O que é o perímetro, pessoal? É a soma dos lados. Então, se aqui é x, aqui também é x. Se aqui é y, aqui também é y. O perímetro aqui do A vai ser 2x. X mais x, 2x. Mais y, 2y. Assim que o perímetro é quanto? 18. Como todos os termos são pares, eu vou dividir todo mundo por 2. Ficou o quê? X mais y igual a 9. X mais y igual a 9. Vou fazer a mesma coisa aqui. Certo? Se aqui é 2x, aqui também é 2x. Se aqui é y menos 3, aqui também é y menos 3. Os lados paralelos do retângulo são o quê? Iguais. Como ele falou, perímetro são os lados. Perímetro é nada mais, nada menos que a soma dos lados do polígono, correto? Então fica 2x mais 2x, 4x. Mais y menos 3 mais y menos 3. Y mais y dá 2y. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. Igual a 18. 4x mais 2y é igual. Esse menos 6 passa para o outro lado o quê? Mais 6. 18 mais 6, 24. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra equação. Divide todo mundo por 2. Vai ficar 2x mais y igual a quanto? 12. Então já tem um sistema aqui, correto? Já tem um sistema. Vamos lá. X mais y igual a 9. E o outro? 2x mais y igual a 12. Pessoal, tem várias maneiras de você resolver um sistema. Tá certo? Você resolve que você se sente mais confortável. Tá legal? Aqui é o seguinte, ó. 2x mais y é a mesma coisa de x mais y. Repita igual a 12. 2x não é a mesma coisa de x mais x? Por que você escreveu assim? Tenha calma. 2x eu coloquei como x mais x, né? Repetiu mais y igual a 12. Eu não sei que x mais y é 9, então vai ficar, repito, x mais, quem é x mais y? 9. Igual a quanto? 12. Qual é o número somado com 9 que dá 12? 3. Já achei que o x é quanto? 3. Tá certo? Ok ou não ok? Ok. Se o x somado com y é 9 e só o x já é 3, 3 para 9 falta quanto? 6. O y é 6. Então, meu x é 3 e meu y é quanto? 6. Tá bom? Bem, já achei o x e o y, mas tem mais coisa aí.
Sabe que os dois pisos têm perímetro iguais, beleza. E que o piso A, esse aqui, certo? Será totalmente revestido com ladrilhos quadrados de 50 centímetros de lado. Bora lá. Ladrilho é um quadrado de 50 centímetros de lado. Ele quer saber, desprezando os eventuais espaços entre os ladrilhos, é correto afirmar que o número mínimo de ladrilhos necessário para revestir o piso A é. Bora lá. Primeiro, vou achar a área do piso A. A área do piso A. Não é um retângulo? O X eu sei que é 3. E o Y não sei que é 6. Como é que eu acho a área do retângulo? Base vezes altura. Vou multiplicar os dois. 3 vezes 6. A área de A vai ser quanto? 18. Aqui o meu ladrilho, ó. O ladrilho é 50 por 50, né? Não é um quadrado de lado de 50 centímetros? 50 por 50. Sim, voltando aqui, ó. A área do A é um retângulo? É só multiplicar. Base vezes altura, comprimento vezes largura. 3 vezes 6 dá quanto? 18. Só que aqui está em metro. E é a área, então a área de A vai ser 18 metros, o quê? Quadrados. A área do piso A é de 18 metros quadrados. Vamos achar a área do ladrilho, pessoal. O ladrilho tem a forma do quadrado? Como é que eu acho a área do quadrado? Lado vezes lado. 50 vezes 50 vai dar 2.500. Se os lados estão em centímetro, é área, centímetro quadrado. Certo? Como é que eu faço para achar o número de ladrilhos? É só pegar a área do piso A e dividir pela área do ladrilho. A área do piso A é de 18 metros quadrados, dividido. A área do ladrilho, 2.500 centímetros quadrados. Estão em unidades diferentes, eu tenho que transformar. Medida de superfície, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Aqui as unidades estão diferentes, eu tenho que transformar, né? Eu estou em metro quadrado, quero passar para centímetro quadrado. Como é que é o esquema nas transformações? Contagem simples vezes 2. Contagem simples, 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, vou pegar 4 casas para onde? Para a direita. Então, o número de ladrilhos vai ser igual. Como aqui não tem vírgula e são 4 casas para a direita, é só acrescentar 4 zeros. 1, 2, 3, 4 centímetros quadrados dividido por 2.500 centímetros quadrados. Ok? Corto 2 zeros com 2 zeros. Centímetro quadrado com centímetro quadrado. 1.800 por 25 vai dar 72, que é exatamente o número de ladrilhos necessário. Resposta A, de aprovado. Em nome de Jesus vai dar tudo certo, ok? Vamos para a próxima. Quinta. Débora fez uma maquete em um condomínio na escala, uma das minhas apostas para a tua prova, escala de 1 para 150. Pessoal, qual é a interpretação correta que eu faço numa escala de 1 para 150? Cada centímetro no desenho corresponde a 150 centímetros na realidade. Você pega, por exemplo, uma escala de 1 para 150, significa dizer o quê? Cada centímetro no desenho corresponde a 150 na realidade.
quantidade. Ou simplesmente você diz que as dimensões foram reduzidas 150 vezes. Uma escala de 1 para 1000, as dimensões foram reduzidas 1000 vezes. Uma escala de 1 para 100, as dimensões foram reduzidas 100 vezes. Numa escala de 1 para 150, as dimensões foram reduzidas o quê? 150 vezes, tá certo? No condomínio, há uma praça quadrada. Opa, quadrada. No condomínio, há uma praça quadrada de 900 metros quadrados de área. Beleza. Pessoal, me diga uma coisa. Como é que eu acho a área do quadrado? Né? Lado vezes lado. E eu sei que essa área é quanto? 900. Então fica 900 igual a L vezes L. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 900? 30. Se a área está em metros quadrados e é só o lado do quadrado aqui é o quê? 30 metros. Aí ele diz, na maquete, o quadrado vai ter quanto de lado? Ora, a maquete é o comprimento reduzido. E se você prestar atenção, todos os itens estão em centímetro. E vamos logo transformar isso aqui, em centímetro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu estou em metro. Quero passar para centímetro. Contagem simples. Uma, duas casas para a direita. Então, isso aqui equivale, como não tem vírgula, acrescento 2 zeros. Fica 3.000 quê? Centímetros. Tá certo? 3.000 centímetros. Eu só fiz transformar o lado da praça, que é 30 metros, que virou o quê? 3.000 centímetros. Mas ele quer o lado reduzido. Ora, se a escala foi de 1 para 150, as dimensões foram reduzidas quantas vezes? 150. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o lado que é 3.000 e vou dividir por quanto? 150. Corto um zero com um zero. 300 por 15. Isso quer dizer que o lado do quadrado na maquete vai ser de 20 centímetros. Vai ser de 20 centímetros. Resposta, item D. Resposta, item D. Beleza? Sexto, ele fala no cubo. Vou aqui falar um pouquinho do cubo. Pessoal, vocês sabem que o cubo e o paralelepípedo retângulo são prismas especiais. Tá certo? O cubo, ele tem todas as arestas o quê? Iguais. O cubo, ele tem todas as arestas iguais. Tá legal? O que é importante eu saber? São 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O cubo tem todas as arestas iguais, dando um total de 12. Certo? O cubo, ele tem 12 arestas iguais. Ele tem 12 arestas iguais. Tá certo? Ok? E aí, pessoal, preste atenção. O que é importante eu saber? A área total do cubo, que é 6 vezes a aresta ao quadrado. Porque o cubo é como se fosse um dado. Tem 6 facezinhas dessa aqui, iguais. A área do quadrado não é lado vezes lado? A vezes A ao quadrado. Como são 6 faces, 6A ao quadrado. Tá certo? E o volume é só multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Como são todos iguais, A vezes A é o quê? A ao cubo. Fechou? Bora lá. O que é que ele diz? Ao quadruplicar a aresta de um cubo. Vamos supor que esse aqui é o meu cubo inicial. Aresta A
o volume vai ser A vezes A vezes A, que é a aresta ao cubo. O que é que ele disse aqui? Ele quadruplicou a aresta do cubo. Bora lá. Se ele quadruplicou, quadruplicar é multiplicar por 4. Se é A e quadruplicou, foi para quanto? 4A. Foi para 4A. Tá certo? Ok? Ele diz o seguinte: se eu quadruplicar a aresta de um cubo, o seu volume vai aumentar quantas vezes? O volume não é aresta ao cubo. Só que a minha aresta agora é 4A. Né? Vai ficar 4A ao cubo. 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. A aresta ao cubo é A ao cubo. Tá certo? Então, meu volume inicial, A ao cubo. Meu volume final, 64A ao cubo. Então, ele aumentou o quê? 64 vezes. Tá certo? Geralmente, esse tipo de questão, ele diz, se eu quadruplicar a aresta do cubo, o volume vai ficar multiplicado por quanto? 64. Resposta, item D. Resposta, item D. Tá certo? 7. Dois terrenos serão construídos pela prefeitura da cidade. Um deles terá comprimento x2 e largura 3 vezes o comprimento. Opa. Terreno 1. Terreno 1. As dimensões x sobre 2. E o outro não é 3 vezes? 3x sobre 2. Esse é o terreno 1. Já o outro é um quadrado de lado x. Então, o terreno 2 é um quadrado de lado x. Um vai ser um retângulo, né, que ele fala em comprimento e largura. Ó. Eu digo muito em sala que na época da tia, quando eu estudar retângulo, era base e altura. Agora não, é comprimento e largura, né? Geralmente nas questões, ninguém vê, é difícil ele falar em base e altura. É mais comprimento e o quê? Largura, tá certo? Então, nesse primeiro terreno, o comprimento, um é x sobre 2 e o outro é 3 vezes o comprimento. Então, se uma medida for x sobre 2, a outra é 3 vezes. 3 vezes x sobre 2 fica 3x sobre 2. E o outro terreno é um quadrado de lado x. Se você prestar atenção, em todos os itens ele fala em área. Então, vamos achar. A área do terreno não é um retângulo? É só multiplicar as dimensões. Fica 3x sobre 2 vezes x sobre 2. Vai ficar 3 x vezes x, x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. A área do terreno 1 é 3x2 sobre 4. O terreno 2 ele tem a forma de um quadrado. Como é que eu achar do quadrado? Né? Lado vezes lado, vai ficar x vezes x. A área do terreno 2 vai ser x ao quadrado. Pessoal, se eu quiser ajeitar isso aqui, ó, a área do terreno 1, a área do terreno 1, né, 3 quartos de x ao quadrado, vai ficar melhor, para você não ter dúvida. Se eu dividir 3 por 4, vai dar 0,75. Então, a área do terreno 1 é 0,75x2. E a área do terreno 2 é x ao quadrado. Compara. Compara. O terreno 2 é maior, a área do terreno 2 é maior do que a área do terreno 1. Porque x ao quadrado é a mesma coisa de 1x ao quadrado. Certo? E o outro é 0,75. Então, eu posso dizer que a área do terreno 2 é maior do que a área do terreno 1. Ou seja, a área do quadrado é maior do que a área do retângulo. Onde é que eu tenho isso aí? Item B.
Em qualquer caso, o terreno quadrado terá maior área que o retângulo. Exatamente, a área do quadrado vai ser maior que a área do retângulo. Resposta item B de boas notícias. Me dê uma, professor. Você passar no concurso pelo qual você está estudando. Me dê outro. Você arranjar um crush que também passou. Aí eu vou te dizer, 2 contra-cheques numa casa, amor, I love you, forever. Vamos para a próxima. Paralelepípedo retângulo. Cai muito aí, cai. Presta atenção. Uma piscina tem 5 por 8 metros e profundidade, que é a mesma coisa, de altura de 1,5 m. Sabendo que hoje ela está com 20 mil litros d'água, quanto falta para enchê-la até a borda? Está falando de volume, né, pessoal? Então vamos lá. Duas coisas importantes sobre o paralelepípedo retângulo. Paralelepípedo retângulo. Paralelepípedo retângulo. O volume, que é o que cai mais, que é A vezes B vezes C, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. É só multiplicar as dimensões para achar o volume. E a área total. A área total é 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Só que essa aqui é mais difícil, certo, pessoal? Cair. Essa aqui é mais difícil. Mais fácil cair essa aqui, do volume, tá certo? Onde A, B e C são as dimensões, ó. A, B e C, das duas formas, são essas 3 dimensões aqui, ó. Tá certo? É mais provável ele te cobrar o volume, que é só multiplicar as dimensões. Então, vamos achar o volume aqui. Vai ser 8 vezes 5 vezes 1,5. O volume vai ser 8 vezes 5, 40, vezes 1,5. O volume vai dar 60. Metro 3 vezes, metros cúbicos. Pessoal, muito cuidado. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Decímetro cúbico é a mesma coisa de litro. E centímetro cúbico é a mesma coisa de quê? Mililitro. Tá certo? Então, se 1 metro cúbico tem 1.000 litros, 60 metros cúbicos vai ter 60 mil litros. Então, se essa piscina estivesse cheia, cabia quanto de água nela? 60 mil litros. Mas a questão já diz que hoje ela tem 20 mil. Hoje ela tem 20 mil litros. Olha, eu chamo tanta atenção disso nas minhas turmas. Pessoal, presta atenção. Bota uma coisa na tua cabeça. Nem sempre o primeiro valor que você encontra é o que a questão pediu. Tá certo? Olha aqui, ó, o volume da piscina é quanto? 60 mil. Olha aqui o que é que tem no item D. Lê a questão não, para tu ver. Ele poderia ter perguntado o volume da piscina? Sim, mas ele não pediu. Ele disse que lá tinha 20 mil litros. Para encher, falta quanto? Olha, se cabe 60 mil e tem 20, então vai faltar 60 mil menos 20 mil. Falta quanto? 40 mil litros. Resposta, item C, de crush. Item C de crush. O pessoal das carreiras policiais que já sabe. Se eu falar, não. 9. Pessoal, essa nona questão, eu ajeitei aqui algumas coisas nela, porque do jeito que estava não tinha item certo, não. Tá certo? Conversei até com alguns colegas meus professores também, eles, não, foi alguma digitação aí nos itens. Aí eu fiz uns ajustes.
Então, aqueles que têm o material que eu mandei nos grupos, vocês ajeitem aí só os itens, tá certo? Comparem depois. Ele fala num cone reto. Vamos lá. Cone reto. Altura, raio. Vou nem botar geratriz aqui, que eu não preciso. Ele fala em volume. O volume de um cone é 1/3 de π r ao quadrado h. Se eu tivesse trabalhando nas minhas turmas na época de terceiro ano, segundo ano, para fazer o Enem, eu ia falar. É 1/3 da área da base vezes a altura. Mas aí, vamos ser objetivo, né? Volume do cone é 1/3 de π r ao quadrado h. Onde esse r é o raio e h é a altura, tá certo? O que é que ele diz? Ele diz na questão que a altura é o triplo do diâmetro. Pessoal, pega o bizu. Sempre, sempre, o diâmetro é o dobro do raio. O diâmetro é o dobro do raio. Veja bem, ele diz que a altura é o triplo do diâmetro. Tá certo? Então vamos lá, vamos substituir. Volume igual a 1/3 de π. Quem é o raio? É o raio mesmo. R ao quadrado vezes. O que é que ele disse que a altura era? É o triplo do diâmetro. Então vai ser 3D. Se a altura é o triplo do diâmetro, vai ficar 3D. Ok aí, pessoal? Ok? Então vamos lá. Volume é 1/3 de π r ao quadrado vezes 3D. Eu vou cortar esse 3 com esse 3, tá certo? Vai ficar volume igual π r ao quadrado. Pessoal, me diga uma coisa. Quem é o diâmetro? Não é 2 vezes o raio? Então, onde tem diâmetro, eu vou colocar o quê? 2R. Certo? Ó, ele não disse que a altura é o triplo do diâmetro. Então, onde tinha H, eu substituí por 3D. É só decorar a forma. Certo? No lugar do H, ó, repetir 1/3, repetir o π, o R é R mesmo ao quadrado. Onde tinha altura, eu botei o triplo do diâmetro aqui. Cortei o 3 com 3, ficou um elemento dentro da multiplicação, não precisa repeti-lo. Ficou π, R ao quadrado. O diâmetro é 2 vezes o raio. Substituir o diâmetro por 2R. Então vai ficar π vezes 2. R ao quadrado vezes R vai ficar R ao cubo. R ao cubo. Então, meu volume seria 2πr3. Só que a questão não está colocando o volume em função do raio. Está colocando em função do quê? Do diâmetro. Ora, se o diâmetro é o dobro do raio, o raio vai ser a metade do diâmetro. Se o diâmetro é o dobro do raio, o raio é a metade do diâmetro. Então, vamos lá. Vai ficar volume igual a 2π. Onde tem R, eu vou colocar o quê? D sobre 2 ao cubo. Volume é igual a 2 vezes π. D ao cubo é D ao cubo. 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Vou simplificar por 2. Aqui vai ficar 2 por 2 dá 1, não precisa colocar. Π vezes o diâmetro ao cubo sobre 8 dividido por 2, 4. Então, o volume é πd ao cubo sobre 4. Resposta item B. Eu quero só fazer uma ressalva que o material que eu enviei a vocês não está com os itens dessa forma. Vocês façam um ajuste aí, tá bom? Deve ter sido erro de digitação aí. Tá legal? Aqui o esquema que você tinha que saber. A forma do volume do cone. Saber que o diâmetro é o dobro do raio.
o resto é só substituição. Tá bom? Vamos passar aí dele. Uma jarra de suco possui as seguintes medidas: 15 centímetros de comprimento, 200 milímetros de altura e 1 decímetro de largura. Rapaz, falando em comprimento, largura e altura, pense no paralelepípedo retângulo. Tá bom? Desenhar logo aqui. Boazinha essa questão. Tem 15 centímetros de comprimento, 20 milímetros de altura e 1 decímetro de largura. Certo? Pessoal, está falando em volume, claro. E aí eu te disse nesse instante. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. 1 metro cúbico tem 1000 litros. Decímetro cúbico é a mesma coisa de quê? Litro. Falar em decímetro cúbico é a mesma coisa de falar em litro. Falou em litro é a mesma coisa de falar em decímetro cúbico, tá bom? Então, ó, se ele está falando aí em litro, ó, litro, tá certo? Litro. Se ele está falando em litro, é interessante deixar todo mundo em decímetro. Porque se as dimensões estiverem em decímetro, o volume vai ficar em decímetro cúbico, que é a mesma coisa de litro, tá bom? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aqui já está em decímetro, eu não mexo. Vou transformar essa aqui. Ó. Eu estou em centímetro. Quero passar para decímetro. Uma casa para a esquerda. Quando não tem vírgula, está no final. Uma para a esquerda virou o quê? 1,5 decímetro. Aqui está em milímetro. Milímetro quero transformar em decímetro. Uma, duas. Duas casas para esquerda. Só que aqui não é 20, não é 200, né? É 200. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, vai dar tudo certo. Bora lá. Ele tinha falado que era 15 centímetros de comprimento, tá aqui os 15. 200 milímetros de altura e 1 decímetro de largura. Se eu quero transformar em litro, se eu quero meu volume, na verdade, se eu quero meu volume em litro, eu vou deixar todo mundo em decímetro. Porque se as dimensões ficarem todas em decímetro, o meu volume vai ficar em decímetro cúbico, que é a mesma coisa de quê? Litro. A primeira aqui, ó, de centímetro para decímetro, é só puxar uma casa para a esquerda. Quando não tem vírgula está no final, aqui vira o quê? 1,5 decímetros. Aqui já está em decímetro. Agora eu quero de milímetro para decímetro. Uma, duas. Duas casas para a esquerda. Quando não tem vírgula está no final. Uma, duas. Isso aqui é a mesma coisa de 2 o quê? Decímetros. Tá bom? Então, como é que seria o volume aqui? É só multiplicar as dimensões. 2 vezes 1 vezes 1,5. Vai dar 3 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa de 3 o quê? Litros. Tá certo? Ok? É correto afirmar. Item A. Se apenas 2/3 estiver preenchido, a jarra terá 1 litro de suco. Vamos fazer a conta. 2/3. Cabe quanto nela? 3 litros. Corto 3 com 3, vai dar 2 litros. Ele disse que era 1. O item A está errado. Se a jarra estiver totalmente cheia, ela vai comportar 450 centímetros cúbicos de suco. Centímetro cúbico é a mesma coisa de mililitro. Então ele está dizendo que a jarra cheia só tem 450 ml. Vai longe. Ela é 3 litros. Também o item B está errado. C. É possível encher 15 copos de 250 ml. Pessoal, 10 copos de 250 ml vai dar 2 litros e meio. Mais 5 copos, que é mais de 1 litro, vai passar de 3 litros. Tá errado. Se você multiplicar 15 por 250 ml, vai dar mais de 3 litros.
Por isso que está errado. Só tem 3 litros de suco. Possui capacidade para 2,5 litros de suco. Errado. São 3 litros. Agora olha o item D. A área da base dessa jarra é de 150 centímetros quadrados. Se ele está falando em centímetro quadrado, vamos deixar em centímetro. Aqui, a base é isso aqui. A base é essa aqui, certo? Se ele está falando em centímetro quadrado, vamos deixar em centímetro. Aqui é 15 centímetros. De decímetro para centímetro. Decímetro para centímetro é uma casa para a direita. É só acrescentar um zero. Vai ficar 10 centímetros. Ele fala da área da base. A base não tem a forma de um retângulo? Multiplique. 15 vezes 10. 15 vezes 10. Vai dar 150 centímetros quadrados. Bateu. Resposta aí tem D. Pessoal, peço desculpa a vocês, porque eu tinha combinado de fazer a live 9 horas. Estou com um probleminha aqui, meu pai está doente, minha mãe está doente também, eu estou tendo que dar assistência a eles ali, mas não vou deixar vocês na mão, não. Já já eu vou mandar o link nos grupos e vocês vão assistir lá. Beleza total, só não vai ser ao vivo. Peço compreensão de vocês, que eu estou com meus 2 pais adoentados, beleza? Queria agradecer aí a confiança no trabalho. Pessoal, muita gente está assistindo, está agradecendo, e eu vou continuar fazendo essas lives. Para quê? Vocês vão ter praticamente um mini curso gratuito comigo e vai enriquecer o conhecimento de vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima. Só um aviso. Nós iríamos começar uma matemática passo a passo no Tiradentes Centro às sextas-feiras, agora nessa sexta, dia 2 de dezembro. Só que devido ao Jogo do Brasil, a gente vai iniciar esse projeto dia 9. Matemática passo a passo, a gente vai dar uma geral naquela matemática para professor de Caucaia, de Sobral, CFO e PM. Não perde a chance, não. Vou fazer um vídeo explicando essas novas datas no Instagram, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!